Capitão e capitã, cada detalhe de um barco que é insubmergível, super luxo, exclusivo e tem alguns detalhes de acabamento e tecnologia fantásticos para esse tipo de barco aqui, que é também um barco inovador e segue algumas tendências mundiais. Julico Simões vai conseguir explicar para a gente aqui, porque ele que idealizou o barco e é proprietário também do estaleiro Tirreno, e essa é a Tirreno 38. Vamos em algumas perguntas, vamos saber de você algumas perguntas de fabricação, de concepção. Conta um pouquinho sobre o design do barco. Márcio, o Tirreno 38 vem num conceito de barco que já é muito conhecido mundialmente e especialmente na Europa, do center console, no caso desse, um center console com inflável, que é um conceito mediterrâneo e que para as águas brasileiras, assim como os barcos acima de 50 pés a gente tem as europeias no Brasil, que são todos os conceitos europeus mediterrâneos, para baixo de 50 pés a gente trouxe isso ao Brasil. Seja o conceito que vem desde do projeto, de um design diferenciado, um casco de tecnologia absurdamente alta. Você navegou no barco, sabe que o barco que navega é diferente, navega bem, empregando os melhores materiais, seja de equipamentos de eletrônica, automação, de nível de acabamento, teca, Spreadling, no caso dele que é o inflável Hypalon Orca, tudo de melhor a gente empregou para ter não só um conceito diferenciado, mas como um barco todo diferenciado. Olhando o barco de lado ou de frente, você vê que o barco tem algumas linhas muito delicadas. Desde o pega-mão até o para-brisa, o hardtop fino, leve e um casco também, embora ele seja largo e robusto, ele tem uma leveza, inclusive na navegação, diferente dos barcos de casco e fibra 100%. Sim. Da onde surgiu esse tipo de concepção para vocês? É um tipo de barco desenhado para uma navegação esportiva e confortável ao mesmo tempo. Não só na questão de linhas de design, mas na questão, o design, ele fala por si só, é algo diferente do que a gente está acostumado, moderno. É uma coisa que, cá entre nós, é muito comum no mundo. E aí, fora toda essa parte de desenho mesmo, né? No desenho do lápis, eu gosto muito disso quando a gente vai desenhar um barco. A gente está desenhando um barco agora também e a gente presta bastante atenção nisso. A parte de tecnologia, materiais, construção, por que ele se diferencia dos barcos? A gente buscou usar os melhores materiais, sejam construtivos, seja de casco, de inflável, a gente já falou do Hypalon Orca, tudo desde que veio do projeto, da prancheta para a realidade. Não basta ter materiais bons num projeto ruim. E não adianta pôr num projeto ruim um material bom. E a gente tem um casco, você navegou extremamente bem desenvolvido, com desempenho, qualidade de navegação, um consumo extremamente baixo pela performance que ele oferece, uma performance que ele oferece com conforto. Então, assim, tudo isso, não adianta ter potência sem ter um bom projeto, sem ter tecnologia envolvida nisso. Então tem que ter bons materiais, bom projeto, eu acredito que a gente conseguiu ser feliz nisso e casar os dois da melhor maneira. Me fala uma coisa, da onde surgiu a ideia? A ideia do estaleiro Tirreno em si, esse é o nosso primeiro modelo, tem um ainda já em desenvolvimento para 2027, é conseguir trazer abaixo de 50 pés para o Brasil, para o mercado brasileiro, o que tem lá fora, o que você tem na Europa, tem nos Estados Unidos e que eu acho que o Brasil é carente. Acima de 50 pés você tem marcas europeias que produzem aqui, são barcos aí, na maioria italianos, que tem uma régua muito alta e para baixo de 50 pés, salvo com todo respeito ao mercado nacional, algumas marcas, mas tem muitas outras que eu acho que peca, um pouco falta. E eu como consumidor achava que isso faltava, não consegui encontrar um barco nesse tamanho que me atendesse, que eu tivesse a qualidade ali das europeias, então a nossa régua é as europeias abaixo de 50 pés, seja nesse 38, seja no próximo barco que é um pouco maior, próximo aos 50 pés. Próximo barco tem maior vindo? Tem, próximo aos 50 pés para o começo de 2027. E de onde surgiu, então, fala um pouquinho de você nesse mundo todo e seu aprendizado pessoal. Putz, eu cresci no meio de barco, então eu navego literalmente desde que eu nasci, sempre com minha família e tal, então eu sempre gostei, sempre foi uma paixão. Há 15 anos atrás eu quase comprei um estaleiro que existia no interior, acabou não dando negócio, eu já tive esse interesse e aí 2 anos atrás voltei, me ofereceram outro negócio que também não foi. Eu comecei a estudar, eu falei, não, acho que está na hora de a gente fazer um barco e volto
no que eu te falei, o mercado nacional, que eu repito, eu acho que para baixo de 50 pés é carente de... A gente tem algumas opções, digo, respeito, mas a gente não tem muitas opções com uma qualidade de nível europeu. A gente frisa muito isso. A nossa régua é o nível de acabamento de um barco europeu. E aqui a gente tem Teca Legítima, Spreadling, eletrônica Garmin, automação, toda iluminação por comando touch, não tem um botão praticamente no painel, salvo alguns botões de segurança como buzina, guincho. A gente tem 600 cavalos e desenvolve um cruzeiro econômico a 36, 38 milhas. Potência não adianta nada sem você ter tecnologia, sem você ter um casco bom, bem feito, que exige projeto e desenvolvimento em cima disso. Então, a gente conseguiu, acredito que feliz no primeiro barco, conseguir cruzar confortavelmente, se quiser em velocidade, se quiser em baixa velocidade, mas sempre de um modo econômico e com conforto. Então, assim, o proprietário, muitas vezes a gente está acostumado, sempre tem o marido, a mulher, ele pode ter o brinquedo dele esportivo para dirigir e tal, e ela ter o conforto de estar num super sofá ali e tal. Aí você vai descer para a cabine, você vai descer para o banheiro, você vai entrar lá, tem uma pia de porcelana da Deca. Para onde você vai com o estaleiro? Para onde o estaleiro Tirreno vai? O estaleiro Tirreno veio para trazer para o Brasil uma linha de barco abaixo de 50 pés, até 50 pés, que a gente não tá, que tem fora e não tem aqui. Nos melhores materiais, melhor projeto, um barco que navega bem, navega rápido, navega com conforto, mesmo rápido, entrega todo o conforto, e a esposa dele tem o conforto estando ali sentada, seja no banco, no sofá, ela desce no banheiro, tem um banheiro do nível de um barco de 50, 70 pés. Multiuso. Multiuso, então assim, com todo o conforto de um barco de 50, 70 pés num barco menor. Isso é o nosso, vamos falar, o nosso cartão de visita, porque seu primeiro barco está pronto, está feito em produção, mas o estaleiro Tirreno já tem um projeto de um barco próximo dos 50 pés, em desenvolvimento para 2027, segue as mesmas linhas. É o conceito, isso aqui a gente fala que é um center console, voltando ao Tirreno 38, é um center console. Ah, mas ele é um inflável também. Sim, ele é um center console inflável, porque é prático para encostar aqui no dia a dia, para encostar no barco do seu amigo, no pier, que a gente encostou com certa facilidade. É insubmergível, tem essa segurança. É um casco mais leve, porque como ele é inflável e é um inflável extremamente resistente, Orca, belga, a melhor marca que existe, Hypalon, no melhor material do mundo, da melhor marca do mundo. Então, assim, é isso, mas é uma lancha de center console. Tem um banheiro, um quarto embaixo. É um ar-condicionado. É um barco, e hoje a gente tem um projeto de outro barco, aí maior, que daí já não é inflável, é um casco rígido, que já é um barco que daí tem 2 quartos embaixo e tudo mais. Isso a gente não pode contar muito, mas já está dando uma, entendeu? Um spoiler, porque outro center console maior, que é um conceito hoje mundial, na Europa, nos Estados Unidos, do center console, do dia a dia. Só que assim, a gente tem esses barcos no Brasil, mas eu acho que faltava com a qualidade de barcos de nível europeu, que é o que a gente só tem no Brasil para cima de 55 pés. Vamos falar assim, as italianas que aqui fabricam, que são incríveis, que eu admiro todas e gosto delas, elas são a régua que a gente persegue, elas são a régua que a gente quer num barco de menor tamanho. Tem mais outros vídeos da Tirreno 38 no nosso canal do YouTube também, inclusive o raio-x desse barco aí que a gente fez, no Instagram também, Instagram da Tirreno, @TirrenoMarine. @TirrenoMarine, tem site? www.tirrenomarine.com. Você consegue ver todo o desempenho desse barco que a gente fez, realmente curvas em alta velocidade e navegando com total conforto, e todo mundo que estava dentro. Mas a pergunta principal minha para você, Márcio, entrar 50 milhas e sair a 44 com um barco desse, é tranquilo? Tranquilo. Não só a navegação em alta velocidade em curva, mas com o vento que a gente pegou de frente e um pouco de ondulação. Inclusive, na hora que você estava navegando, a gente estava na cabine, uma hora eu desci na cabine e fiquei deitado na cabine. Naquela hora eu estava fazendo as fotos, cara, ali dentro do barco, você está muito confortável em alta velocidade. E você pode estar confortável na cabine com ar-condicionado. Então, num barco que tem ar-condicionado sem gerador, numa bateria de lítio, é um barco verde, é um barco ecologicamente correto nesse ponto. Vou deixar o QR Code aqui, ó. Se você quiser mais informação sobre esse barco, coloque o celular na tela que a gente vai dar uma assistência para você, colocar você direto em contato com a Tirreno. Mais informações também tem o link deles direto aí, e se você quiser mais detalhes ou pergunta diretamente aqui no YouTube, pode deixar aqui também nos comentários que a gente vai falar para você. É isso aí então, mais um dia
Te vejo nas águas de todo o Obrigado, Brasil. Márcio. Obrigado a todos vocês. Obrigado.